Mais um vídeo do O Perito e eu quero chamar a atenção de vocês para a discussão de um tema muito importante, o amianto. O uso do amianto no Brasil e no mundo. É claro que para uma pessoa que defende o amianto hoje, nós temos pelo menos 150 pessoas que são contrárias. E eu não vou fazer nesse primeiro vídeo nem uma defesa, nem uma condenação. Eu quero apenas trazer alguns dados aqui para que a gente possa iniciar uma discussão saudável e construtiva, tá certo? Então vamos lá. O amianto, ele é cancerígeno, isso já é comprovado pela ciência. Não vamos discutir, porque já existe vasto material comprovando essa afirmativa. Tá certo. E ele foi retirado na construção civil brasileira. Hoje se utiliza as telhas de fibrocimento, principalmente sem amianto. E algumas telhas ainda são produzidas com o amianto. Segundo alguns dados estatísticos, o amianto no Brasil, ele tem vitimado em torno de 71 pessoas por ano. Então, 71 pessoas, aproximadamente, segundo estatísticas, têm morrido por ano devido a consequências provocadas pelo uso, obviamente, indevida do amianto. Mas vejam vocês, cavalheiros e damas, que esses dados são indiretos. Então, suspeita-se que agravados pelo amianto, suspeita-se que provocados pelo amianto. E seria a mesma relação de câncer de pulmão e cigarro. Não há uma comprovação, na maioria dos casos, efetiva, e sim uma relação em grupos de amostragem, tá certo? Mas agora vamos lá. Eu trago para vocês um dado que eu acredito que a imensa maioria desconheça, que são os acidentes na construção civil. Muitos acidentes, aproximadamente 700 mil acidentes na construção civil por ano. Agora pasmem, 40% são quedas. Muitas dessas quedas são fatais em coberturas com telhas onde não se utiliza amianto. Eu estou realizando ensaios normativos, compreendendo ali a utilização das normas correlatas para a verificação da resistência de telhas de fibrocimento. As marcas que eu ensaiei até o momento, elas não atingiram as resistências de norma. Então veja bem, pessoal, eu estou trazendo uma informação aqui que é para a gente iniciar uma discussão. E eu digo com certeza, com absoluta convicção para vocês, não é um julgamento, é a minha opinião. Morreu muito mais gente com a retirada do amianto dos produtos do que com o uso do próprio amianto. Os operários que trabalham em cobertura, em se tratando de telhas de fibrocimento sem amianto, muitos deles ainda têm a consciência, a mentalidade, o costume de quando a telha era de 8 milímetros com amianto. Essa telha antiga era muito resistente, mas muito resistente mesmo. E as telhas que nós temos hoje em dia, que não atendem resistência mínima estabelecida por normas, elas estão sendo coadjuvante na ocorrência de acidentes, queda de cobertura, e isso está levando a óbito muitos trabalhadores. Por quê? Eu vou falar num português bem curto e grosso. As nossas telhas hoje estão com qualidade duvidosa. Não todas, obviamente, mas algumas telhas
que a minha equipe de engenharia, a minha equipe de perícia de engenharia testou com ensaios normativos, seguindo todas as recomendações de normas, evidenciamos que não atendem à condição de resistência mínima de peso. Qual é a consequência disso na obra? Durante a instalação, vejam vocês, barracões pré-moldados, durante a instalação ou após a instalação da cobertura, a instalação de algum equipamento na cobertura, antenas, manutenção, conserto, o trabalhador, mesmo tomando vários cuidados, ele é vitimado, ele pode ser vítima de uma queda provocada por um coadjuvante. Não é que a telha provocou a queda, mas ela foi coadjuvante. E aí vem a pergunta: e se aquela telha cumprisse condições normativas, será que teria rompido? A questão que vocês vão reclamar agora é o cumprimento das normas de segurança no trabalho, principalmente a NR35. Agora eu pergunto, pessoal, o Brasil tem uma cultura de cumprimento de normas regulamentadoras? Pergunto, quanto tempo isso vai levar para que essas normas sejam efetivamente inseridas no campo, no mercado de trabalho? Pergunto, a fiscalização é suficiente? Pergunto, mesmo tendo o treinamento da NR35, isso resolve os problemas? E eu vou responder: não, para tudo isso que eu perguntei. Não temos uma cultura de segmento normativo, não temos fiscalização suficiente, e mesmo que tivéssemos esses dois, não existem treinamentos específicos para cada caso, e cada caso é um caso. Então vejam que os treinamentos são muito curtos para lidar com situações as mais adversas possíveis. Ou seja, mesmo que tivéssemos hoje cumprimento normativo, mesmo que tivéssemos fiscalização, teríamos que aprimorar muito todas essas condições que levariam à diminuição dos acidentes, e estou falando de amianto, estou falando de telhas que não utilizam o amianto, não só em decorrência disso, mas que também não atingem o mínimo de resistência, à flexão principalmente, ao peso, que as normas recomendam. O ensaio de norma, a telha é colocada sobre apoios e no meio dela é distribuído o peso. Ela tem que resistir uma quantidade mínima de peso. Na prática, as telhas que nós testamos, eu não vou falar marca, modelo de nenhuma telha, elas não estão atingindo o mínimo de exigência normativo. Isso está sendo coadjuvante, não é o fator principal. Ele está sendo apenas um dos fatores que tem levado aos acidentes. Os outros fatores, eu vou elencar alguns aqui. No pré-moldado existe um elemento que se chama terça de concreto. Essa terça ela é muito resistente, muito mais resistente que se tiver as mesmas medidas em estrutura metálica, em aço. Isso permite vãos maiores. Acontece que, por norma e também orientação dos fabricantes, o máximo de distanciamento é 1,69 metros, 169 centímetros para a telha de 6 milímetros, que é a mais comum. Essa distância já está errada, porque vejam vocês que o trabalhador que for operacionalizar qualquer instalação na cobertura, ele só pode pisar no alinhamento das terças, e ele percebe isso pelos parafusos, mas ele tem que ter a passada da perna no mínimo de 1,69 metros. Nem todos conseguem isso, e às vezes as telhas são tão ruins que até mesmo na terça ela fratura, quebra, rompe e o trabalhador cai.
Volto a afirmar, nem todos cumprem normas de segurança. Agora, se nós temos um quadro de descumprimento das normas regulamentadoras da engenharia de segurança, associado a uma distância muito grande entre as terças e telhas que não cumprem com requisitos normativos que requerem um mínimo de resistência, nós teremos o quadro que nós temos, de acidentes que estão levando milhares de trabalhadores a óbito, a morte ou ainda a situações de lesões corporais gravíssimas que podem ensejar ali numa paraplegia, tetraplegia, obviamente definitiva, indenizações pesadas para as empresas. Então fica aqui a minha dica, que existe interesses nisso tudo, não quero puxar para defender um lado, mas simplesmente puxar uma discussão. O Brasil é hoje o terceiro maior produtor de amianto do mundo, ele fica atrás da Rússia e da China. Então vejam, senhores e senhoras, existem interesses financeiros. Eu não quero discutir isso aqui, eu só quero convidá-los para uma discussão mais profunda. O amianto é uma riqueza nacional. Existe a questão do câncer? Existe. Existe para bebida alcoólica, existe para o açúcar, existe para o cigarro. Então, a indústria do amianto tem que se adequar, novos estudos têm que ser desenvolvidos para que tenhamos segurança. Agora, a terceira maior reserva desse minério do mundo, abrir mão desse produto, isso é muito perigoso. Então, novamente, repito, e pela última vez, estou convidando para a discussão. Não estou dizendo que isso é certo, aquilo é certo. Simplesmente, cavalheiros e damas, vamos voltar a discutir essa temática. Vejam as nossas mídias sociais, não esqueçam de curtir, compartilhar, Instagram, YouTube, Facebook. Veja a nossa plataforma também. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado.